Olá pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula do programa Ortopedia Funcional Sem Crise. Aqui nós discutimos assuntos da jornada que todo odontopediatra clínico geral precisa seguir para dominar o diagnóstico e planejamento ortopédico funcional dos maxilares e atuar com segurança. Eu sou o Dr. Eliezer, sou especialista em ortopedia funcional dos maxilares e há 32 anos atuo na área dos aparelhos ortopédicos e ortodônticos. O tema dessa aula de hoje é 3 princípios para eu dominar a ortopedia funcional dos maxilares. E é muito interessante que são 3 objetivos que você tem que alcançar para que você venha dominar a ortopedia funcional dos maxilares. Esses princípios são bem resumidos, né? Um bate-papo que eu quero ter com você. Inclusive, clique aqui embaixo, dá um joinha, se inscreva no nosso canal e também as dúvidas que você tiver, faz aí um comentário, pergunta, isso mesmo, para que eu possa estar respondendo para você. É muito interessante também você estar compartilhando isso com os colegas, né? O odontopediatra, o clínico geral que quer atuar, né, com as crianças, o odontopediatra que já atua com as crianças. Esses 3 princípios eu tenho certeza que são básicos, que você vai conseguir fazer um bom planejamento, um bom diagnóstico e vai tratar também os seus clientes, não é verdade? Esses 3 princípios, né, começa basicamente com a identificação, tá? Então, o primeiro princípio é identificação. Identificar é a gente saber o que está acontecendo. Gente, o que está acontecendo? Mas como é que eu vou identificar? Tudo começa, a primeira identificação já é na anamnese, né? Anamnese, a ficha, né, ou o sistema que o seu cliente está preenchendo, ele já é muito importante para que você já faça ali uma identificação, né? Então não é só o endereço, documento, forma de pagamento, não. É saber a história da saúde da criança, problemas alérgicos, hábitos que essa criança tem, né? Então, na sua anamnese, tudo que você quer identificar no seu cliente, adolescente, criança, você já coloca ali na sua anamnese, né? Lógico que sempre vai vir um responsável junto, não é verdade? Esse responsável ele vai estar colocando ali, né? E você também conversando com a criança é muito importante para que você possa realmente identificar problemas respiratórios, problemas posturais, problemas até mesmo anamnese familiar, né? Eu falo também sobre isso, porque todo o aparelho ortopédico funcional precisa de coordenação, precisa de supervisão, precisa de orientação. E o responsável disso são os pais, né? Então é muito bom você também identificar quem é que está ajudando essa criança, né? É o avô, é o tio, é o irmão mais velho, são os pais são casados ou não. Então uma série de identificações é importante, tá? Então a primeira identificação que você tem que ter já é a anamnese, antes dele entrar dentro da tua sala. Você já vê a postura dele, como que é o relacionamento ali, a atitude que ele toma já com o responsável que está com ele, né? E a segunda identificação, que também, né, o segundo tópico que está dentro da identificação são as fotos, né? Como a gente está aqui vendo esse slide aqui das fotos. Foto é muito importante, pessoal. Sabe por quê? Foto faz com que a pessoa, né, ela venha se expor mais para você, né? Então, muitas vezes a gente está aceitando as fotos vindo do centro radiológico. E eu sempre falo que é importante você ter as suas fotos, você fazer o seu padrão, fazer o seu protocolo de identificação fotográfico do seu paciente, né? Então, eu vou colocar aqui fotos que vieram do centro radiológico para você ver como que
é pequenininho as informações de identificação que você tem, né? Porque, lógico, aqui eu quero colocar só os princípios para você poder dominar, né, a ortopedia funcional dos maxilares. Mas na próxima aula eu vou falar sobre protocolo fotográfico e vai ser bem legal, tá? Para você acompanhar como é o meu protocolo fotográfico, que é bem minucioso e que tantas particularidades a gente começa a observar dentro das fotografias. Então a próxima aula vai ser protocolo fotográfico. Tudo isso é muito importante para que você venha dominar o diagnóstico e o planejamento ortopédico funcional, o sucesso, né? Então, a identificação do cliente, primeiro princípio, identificação do cliente. Dentro da identificação do cliente, nós vamos ter anamnese, então você elabora a sua anamnese, né? Como eu já passei para você, tudo que você quer saber dessa criança, tudo, e também da família. E aqui o segundo tópico é a fotografia, tá? Então essa fotografia, vê como ela é pobre, olha, tá lá, né, o paciente, cabeça muito baixa, já não é legal, tinha que levantar um pouquinho mais a cabeça, a foto de perfil tá legal, né? Mas ainda falta outras fotos que a gente vai estar falando, né? Mas o que eu posso ver já nessa foto de identificação? O que o meu cliente tem? Olha lá, ele está com a boca entreaberta, né? Vou pegar aqui a ponteira para a gente ver. Então, olha só, ele está com a boca entreaberta, ele tem essa musculatura muito volumosa. Então, tudo isso já está me identificando que eu estou achando que esse cliente ele é um respirador bucal. Outra coisa que a gente vê, ó, a narina dele aqui, ó, você percebe que uma é mais aberta e a outra é mais fechada? Olha só, coisas que você está vendo na fotografia. Talvez ele sentado na cadeira você também vai ver, mas como é que você vai registrar isso? Por que a fotografia é importante? Porque quando você senta, você vai colocar os pontos, os tópicos, né, do que você está vendo ali que não está legal naquele paciente. Então aí é o momento de você olhar a foto e falar, olha a narina, será que tem um desvio de septo? Será que tem um corneto mais hipertrófico do que o outro? Qual é o problema respiratório que essa criança tem, que esse adolescente, pré-adolescente tem? Aí você vai na anamnese, olha lá, ele é respirador bucal, baba muito no travesseiro, né? E as anotações que você faz na conversa que você tem com o responsável que está junto com essa criança, com esse pré-adolescente ou a pessoa, né? Então são coisas que a gente tem que realmente observar. Então olha só, musculatura bem relaxada, boca entreaberta, provavelmente tem um respirador bucal ou alguma outra disfunção respiratória, mas tem alguma coisa aqui, tem que identificar e tem que solicitar exame, né? Às vezes você tem que pedir uma frontal PA para que realmente você venha ver se tem assimetrias também, né? Isso é muito importante. Então, só nessa foto, olha tanta informação que a gente consegue tirar, né? E nessa outra foto aqui de perfil, né? Então, a gente já vê um perfil razoavelmente bom, mas eu vejo um queixinho curto. Olha só, olha aqui, ó. Nesse ponto aqui, a gente tem um tecido mole, bem curtinho, né? Bem levantadinho, narizinho levantadinho, arrebitado, né? E aqui uma mandíbula, né? Bem curtinha. Então isso daí já mostra, opa, será que eu tenho uma distoclusão? Será que eu tenho uma mandíbula que está bem para trás, né? Então olha só como que a foto já nos mostra alguns fatores, né? E ali, né? Outra foto, também foto vindo do centro radiológico, né? Olha só, tá boa essa foto? Tá boa, mas você vai ver que não tem a fotooclusão. A fotooclusão é bastante importante, porque se ele é um respirador bucal, ele vai ter uma atresia, seja ela uma atresia significativa, esquelética da maxila, ou só dentro alveolar. Então é importante você também ter as fotos oclusais. Lá no protocolo de fotográfico, que vai ser na próxima aula, eu vou passar isso para vocês, tá? Então, olha só, o que eu já vejo aqui na foto?
Então, o que, que eu tenho que ver? Olha só. Ah, será que tem assimetria? Bom, estou olhando aqui, não, né? No rosto, eu já olhei na outra foto também, não tem assimetria, está bem alinhado, né? Mas eu vejo aqui laterais, né? O que, que esses laterais me indicam? Que está vindo os caninos. Quem é que está fazendo isso daqui com os laterais? Os caninos. Provavelmente ele passou ali perto da raiz do lateral e deu uma empurradinha ele para vestibular, né? Aqui ainda o outro canino não veio, né? Aqui é o canino descido, aqui já é o canino permanente, né? Então eu não tenho desvio de linha média, né? Então não tem essa mandíbula nem para a esquerda nem para a direita. Está vindo os caninos, né? Então é uma idade muito boa para você trabalhar também expansão, né? Então tudo isso a gente já vai analisando. Eu vejo que ele é um classe 2, então realmente eu tenho uma distoclusão. Mas será que eu tenho uma distoclusão? Aí a gente vai ver na radiografia. Porque pode ser que nessa posição de classe 2, né, ele esteja ali ou com a mandíbula bem para trás, ou a maxila está indo para frente, a mandíbula está na posição correta, né? Ou eu tenho uma maxila indo muito para frente e a mandíbula muito preguiçosa. Então aí eu tenho dois fatores que podem estar a influenciar nessa maloclusão. Eu vejo também que é classe 2 do outro lado, ó. Então ele está bem simétrico, né? Então isso já me fala, puxa, já olho aqui e já penso, eu tenho que avançar essa mandíbula. Perfeito, avançar essa mandíbula. Mas eu não tenho a foto oclusal, né? Mas olha aqui, olha, o corredor bucal, né? A gente já vê que é pobre. Então eu percebo que é uma maxila que faz mais uma forma de triângulo do que de uma parábola, né? Então, provavelmente eu tenho que fazer expansão também, né? Além de avançar. E olha que eu vejo aqui também, olha, eu vejo que tem também sobremordida. Um pouco de sobremordida, dá para melhorar isso daí. Lógico que ele está na fase de transição, está perdendo os dentes descidos, né? Está vindo os permanentes. Eu tenho que verificar também como é que está essa erupção, essa troca de dentição descida para dentição permanente. Então são fatores que eu tenho que identificar, tá? Então, primeiro princípio, identificar. Então eu vou identificando. Sabe o que é bom para você? Você odontopediatra, você clínico geral, que está começando, você anotar, né? Lógico, eu vou olhando aqui, eu já vou falando. Eu nem lembro mais desse caso, né? Um caso de muitos anos, né? Mas são casos, eu peguei inclusive isso para mostrar, né, a deficiência da fotografia, né? Uma fotografia analógica, nem era digital ainda na época. Então, olha só, é bom você estar anotando. Tecido mole, perioral hipotônico, nariz arrebitado, não tem selamento labial, não tem desvio mandibular, tem assimetria facial, tem assimetria das maxilas, arco fechado, atrésico, né? Classe 2, divisão primeira. Então, tudo isso você já vai anotando dentro das identificações, né? Está na troca de dentição decídua para a dentição permanente, está na dentição mista e em transição, né? Então, são fatores muito importantes para que você esteja anotando. Por quê? Eu estou identificando os problemas, né? Vamos lá para frente? Então, olha agora. Agora eu pedi a radiografia, ele foi na primeira consulta, você já fez um protocolo fotográfico, você já viu ele clinicamente, chegou, hoje vem tudo digitalizado, né, pelo e-mail, chegou lá as radiografias. Pô, legal. Eu pego as fotos do meu protocolo e coloco junto também com as radiografias. Olha só que surpresa. Não tem problema de adenoide, não tem problema de amígdala. Pessoal, aqui é uma observação. Sempre solicite aqui, ó, posição correta, ereta da coluna, tá? Isso é muito importante por causa do posicionamento da mandíbula, né? Então, eu olhando aqui, eu vejo já os incisivos, depois nós vamos ver a cefalometria desse paciente, né? Mas eu já vejo aqui, olha,
não tem problema de adenoide nem volume de amígdala, tá? Olhando o selamento, sempre radiografia, teleradiografia, não é para forçar selamento, é relaxado, né? Encostando levemente os dentes na posição habitual e sem fazer força, tá? Então aqui eu já vejo que esteticamente eu tenho realmente uma mandíbula de tecido mole para a distalizado, né? Mandíbula distalizado, ângulo de mandíbula aberto, né? Que a gente vai verificar tudo isso aí dentro da cefalometria que a gente vai acompanhar, né? Quando a gente fala de cefalometria, às vezes as pessoas assustam um pouco, né, sobre cefalometria. Meu, tem que aprender um monte de cefalometria? Não, não pira a cabeça, tá? Não precisa saber tudo de cefalometria. Sabe o que você precisa? Saber o básico da cefalometria muito bem estudado. Né? Nas outras aulas eu falei isso também. O que você tem que fazer? Você tem que ter uma cefalometria que você domina. E as outras você tem que conhecer pontos que você acha importantes para você fazer um diagnóstico. Tá? Então, por exemplo, eu domino Ricketts. Eu gosto do Ricketts, eu acho fantástico a cefalometria dele. Mas eu conheço o Binner, eu conheço o McNamara, eu conheço o padrão USP, eu conheço o Tweed, Jarabaque, eu conheço, não domino, eu conheço. Então, quando tem um caso, cara, eu acho que aquela cefalometria vai me ajudar. Então, eu vou lá nos recursos, eu sei quais são os pontos, os planos, onde mede, onde são os ângulos, e eu faço lá em cima da cefalometria. Eu vou lá, uma régua, um transfer, na tela do computador mesmo eu faço isso, tá? E tiro minhas dúvidas ali. Pronto, resolvido. Né? Então, domine uma cefalometria. O que eu indico é você dominar a cefalometria Ricketts, porque ela tem uma facilidade de visualização com a cefalometria Ricketts e fácil você entender lá os números que a gente vai ver hoje também um pouquinho disso. Você vai olhar assim, você vai pirar, mas não pira, não precisa pirar, não fique louco. Né? É muito legal a cefalometria de Ricketts, você vai começar a entender. Tá? Então vamos lá para frente. Panorâmica, né? Radiografia panorâmica, muito importante, radiografia panorâmica. Verificar a erupção dessa troca de dentição que ele está. Então ele está saindo dentição descido ainda para dentição permanente. Então a gente já vê alguns probleminhas, né? Então, por exemplo, aqui, ó, premolar girando, isso vai ocupar espaço, canino girado, vai ocupar espaço, ou está faltando espaço. Lembra que eu comentei que a arcada superior estava muito fechadinha, né? A arcada estava, eu falo assim, em forma de triângulo, né? Então isso faz com que? Faz com que falte um pouco de espaço para os dentes permanentes. Então eles começam a girar. E começa a girar lá. O canino está começando a girar, aqui um pouquinho giradinho, né? O de cima também um pouquinho girado. Então, opa, está faltando espaço. Olha ali que eu falei do lateral, né? Então, toda vez que você vê esse lateral assim para fora na criança, não no adulto, tá? Na criança, então você já fica esperto. Tá faltando espaço para o canino. Se está faltando espaço para o canino, eu tenho que fazer expansão, tá? Por quê? Porque na transição da vinda dos caninos, eles tocaram, olha ali, ó, vamos pegar esse exemplo aqui, ó. Ele veio vindo, ele estava aqui em cima, ele veio vindo, encaixou aqui, empurrou a raiz para lá, o lateral foi um pouquinho para o lado e foi um pouquinho para o vestibular. Então já está me falando que lá na dentição decídua, ele também não tinha espaço, né? Bom, fatores que a gente vê aqui nessa radiografia, né? Eu só vou falar aqui nessa radiografia, que é o que? É o côndilo, né? Sempre observe o côndilo, observe o tamanho do ramo, se está simétrico isso, observe a linha média, né? A posição de sisos, então aqui a gente já sabe que vai dar problema no siso, tá? Aqui o outro germe dentário e tudo mais, né? Vamos para frente. Então, olha só, cefalometria, cara, né? Não pira, é legal, tá? Então, o que eu vejo aqui? Relação molar negativa,
Nem vou falar do valor que está aqui, ó, tá? Olha, não está aqui mostrando o correto seria estar entre menos 3 e mais 3. Ele está com menos 0,15, então ele está no meio. Olha lá, ele está no meio, ele está em cima. Ele é uma classe 2. Não está trocando a dedição de tecido? O que vai acontecer? Ela vai para frente, ainda vai ter o Lewis Space, ele vai para frente. Mas esse para frente não vai fechar a mordida dele, né? Porque se tivesse aqui positivo, 1, 2, beleza. Ele vai para frente e ainda vai fechar mais 1,5, meu, vai encaixar certinho a mordida dele. Então você vê que a gente está identificando problemas, tá? Então aqui, ó, cefalometria de Ricketts, já está me falando aqui que ele é classe 2, tá? Ó, nem que se você soubesse a medida, né? Tá menos 0,15. Negativo é ruim. Negativo, negativo, né? Positivo é bom, né? E aí a gente vai. Relação canina eu não levo em consideração. Traspasse horizontal, sim, né? Ele está com 5,67. Olha lá, ó a medida. 2,5. Positivo ou negativo? Esqueci do negativo aqui. Né? Então, olha só. Então, aqui já está me falando. Nossa, ele está com 5,67. Cara, ele está bem, né? Um trespasse horizontal bem grande, né? E agora o trespasse vertical, ó, nem tanto, né? Nem tanto. 2,30, né? Lá na foto, mas na foto está mostrando que ele tem um pouco de sobremordida. Então, é isso que é interessante. Você vai identificando, aí você pega a foto. Mas lá está aparecendo uma sobremordida, né? Então, será que foi o posicionamento de cabeça dele, que ele estava inclinado? Por isso que você tem que fazer seu protocolo, tá? Pode ser, tá? Aqui está falando que não, né? Extrusão incisiva inferior. Então, aqui mostra também, fala também sobre mordida. A extrusão é esse posicionamento de incisivo inferior. Quando ele está mais acima, né? Então, acima de 2, aqui no caso, está com 2,5. É a sobremordida devido a mandíbula estar rotando ou erupção realmente dentro alveolar, né? O ângulo, né? 124 com 30, com 136, mais ou menos, então tá ok. Aí você vai anotando que não tá ok. Você está entendendo? Então eu quero mostrar aqui bem rápido para vocês esse caso, né? Posição do molar superior. Aqui, desculpa. Altura facial inferior. 47. O ideal seria ter a 48. Então, peraí. Onde está essa altura facial inferior? Está aqui, ó, nesse ângulo do X que o Ricketts idealizou, vai até a espinha da maxila aqui, espinha nasal anterior, e do ponto GM, que está lá embaixo, que a câmera não vai deixar ver, depois eu vou ajeitar isso daí. Então é esse ângulo aqui, ó. Então mostra o quanto que a mandíbula está fechando. Então 47, não está tão fechado. Então não tem uma sobremordida esquelética. Se a foto não errou, eu tenho uma sobremordida ou uma tendência de sobremordida dentro alveolar. Posição do molar, 14,70, tá ok. Então isso é em relação à maxila, em relação a esse plano aqui, ó, tá? Essa distância aqui. Então tá ok, ele está em uma posição boa. Então isso já me fala que eu tenho talvez uma maxila em uma boa posição. Protusão de incisivo inferior, né? A posição que ele está, inclinação dos incisivos inferior, inclinação do incisivo superior, né? Plano oclusal também me fala. Sabe uma coisa bem legal que eu acho em Ricketts, né? É que esse quadradinho aqui, ó, quanto mais quadrado tiver isso aqui, melhor o padrão facial do paciente. Então, se a gente tem esse ângulo aqui muito fechado, esse ângulo aqui muito para lá, esse daqui, né, muito para cá, esse aqui muito para baixo, né, essas discrepâncias assim, aí a hora que você bate o olho nesse quadradinho aí, tem uma coisa errada aí que não está legal.
Então isso que eu acho legal dentro da cefalometria Ricketts, né? A inclinação do plano oclusal não levo tanto em consideração também. Protrusão do lábio inferior também não. Comprimento do lábio superior também não. Então esses fatores aqui eu não levo tanto em consideração. Profundidade facial, sim, né? Então eu tomo com 86, 87 ou menos, né? O que me fala a profundidade facial? Me fala desse ângulo aqui. Está me falando da mandíbula. O eixo facial está me falando também da mandíbula. Opa, está negativo aqui, ó, está com 83. Então isso eu tenho uma mandíbula bem para trás. Então está mostrando mesmo que eu tenho que avançar essa mandíbula para frente, né? Profundidade da maxila, me fala o quanto que a maxila está para frente ou para trás. 90 graus, ó, ela está bem posicionada. Lembra do molar que eu falei aqui, ó, né? Me fala que uma maxila está bem posicionada, e está mesmo. Então o meu problema está na mandíbula. Além dos fatores que eu vi que eu tenho que abrir, então eu também tenho que avançar com a mandíbula para frente, né? Plano palatal, ó, 6,78. Meu Deus, né? Está muito inclinado esse plano do palato, né? A maxila está muito inclinada. Então me fala que eu tenho um problema respiratório, tá? Por que essa maxila está muito para cima, assim, né? Ele não usa muito a narina, provavelmente, respira muito pela boca, tá? E isso estimula o crescimento da maxila nesse ângulo para cima, né? E não um ângulo leve, né, de 2 graus, 6 graus, né? Também acentuado. Olha só, então a anamnese, respirador bucal, tem tudo a ver. Então você vai fechando as suas identificações do problema. Ângulo do plano mandibular, 24, está bem, que é esse ângulo aqui. Então está dentro de um parâmetro bom. Deflexão craniana, 31, né? Mais 3 está dentro do limite. Deflexão craniana é esse ângulo aqui, ó, tá? É ele que vai jogar aqui o bário, né? Ponto bário, que joga o côndilo para frente, né? A maxila vai para frente também. Então, quando estamos para baixo de 27, então o ângulo está muito fechado. Então, isso daí me fala que a mandíbula está indo para frente, classe 3. E a altura facial posterior também, né? A posição do ramo não é tanto em consideração. Arco mandibular, 27, está normal, né? O arco mandibular já é um outro plano que não está aqui, que é um plano que vem daqui, que você mede bem atrás. E o corpo mandibular 64. Tá ok, tá dando uma normalidade. Então, primeira coisa, você identificou os problemas, tanto na fotografia, tanto na cefalometria e também na radiografia panorâmica, você analisou ali toda a erupção dentária, então você identificou. Identificou todos os problemas? Ok. Então agora a gente vai para o quê? Para o planejamento, né? Então, dentro do que você identificou dos problemas, como que eu vou planejar esse caso? Então, o planejamento, né? Ou seja, você fez a identificação, agora você vai para a metodologia. A metodologia e as estratégias, elas se misturam, porque você já vai praticamente linkar isso daí, né? Então, o que é importante? Dentro do planejamento, você já pensar que aparelho que eu posso usar, que metodologia eu vou utilizar, né? Então, tá, eu vou usar um Clampett, eu vou usar um SN, eu vou usar um Binler, eu vou usar um Bionator, eu vou usar um Hirax para expandir bastante aquela maxila. Então, tudo isso você já tem que analisar. Eu aqui escolhi um Clampett, bem simples, né? Mas eu quero adentrar para você que existe o quê? Estratégia. Então, qual vai ser o método? Clampett. E as estratégias? Então, ó, identificação, metodologia e estratégias, tá? Então, dentro disso, quais são as estratégias? Ó, você observa aqui, ó, que está desgastado, ó, o acrílico. Então, eu já entrei corrigindo sobre mordida. Eu achei clinicamente tinha corrigido sobre mordida
desse paciente. Então eu já entrei com o clamp já desgastado mesmo, né? E depois de um período também deixei ele desgastado para quê? Para ter toque. Então quando você desgasta o Bionator, o Clampt, né? Você abre ali atrás e desgasta o aparelho, né? Então você vai permitir que o molar superior e o molar inferior se corrijam. E eles vão estabelecer um novo plano oclusal. Então, se você tem uma sobremordida na frente, vai abrir atrás, vai ter toque lá atrás, o que vai acontecer? 1 milímetro para 3 na frente. Então, vai abrir lá na frente. Então, você vai corrigir a sobremordida. Vários aparelhos ortopédicos funcionais faz isso. Você pode usar isso daí para vários aparelhos ortopédicos funcionais. Tá? Então, olha lá. Corrigi um pouco a sobremordida que eu achei que deveria corrigir. Olha o toque lá, ele já foi para a classe 1. Então, joguei a mandíbula para frente. Ainda eu considero uma arcada um pouco fechada, né? Então, poderia ter usado também nesse clamp, poderia ter usado um torno, né? Um expansor ali, poderia ter usado também, né? Mas eu preferi usar o clamp com a mola Cofan, né? Então, aqui o antes e o depois, né? De uma estratégia que você pode corrigir. Tá vendo? Odontopediatra, clínico geral, como que você pode estar mudando, né? Já suavizando um problema que poderia se agravar dentro do processo de troca de dentição permanente. Então isso daí, o odontopediatra, clínico geral, você recebe esse cliente aí na sua casa, na sua clínica, né? No seu consultório. Você recebe isso daí. Então, por que você não atua? Por medo, por insegurança? Né? Então, diagnosticar, dominar o diagnóstico, o planejamento ortopédico funcional, isso vai fazer com que você atue com segurança. Identificação, metodologia e estratégias. São 3 princípios básicos e você vai ver que você vai, com o dia a dia, dominar uma cefalometria, né? E saber outras. Pô, você vai conseguir fazer, né? Isso daí você vai com muita certeza, com muita segurança. Isso daí é uma captação de cliente que você pode ter, né? Quanto que você cobraria aí? 2 mil, 3 mil, 6 mil? Depende da complexidade. Mas é algo que você, clínico geral, você, odontopediatra, tem um cliente potencial para fazer isso daí, tá? Então é importante você saber. Vamos supor que você recebe uma criança como essa aí, né? Aqui ela já está com aparelho, né? Tá? Mas vamos supor que ela estivesse sem aparelho. Então, olha lá, né? Vamos lá de novo, ó. Desvio de septo talvez, né? Desculpa, narinas, já tem uma alteração respiratória, não tem selamento labial. Olha o tamanho desse queixo aqui, né? A gente dá uma olhadinha aqui, opa, não tem assimetria, identificação, né? Agora eu vou passar mais rápido, você já aprendeu bastante. Fotos, tá vindo foto ainda do centro radiológico, você vai colocar o teu padrão, vem nesse estado, já bem ruim, né? Mas você, clínico geral, leva lá sua filha para dar uma olhada. Nossa, já tá vendo aqui, você é odontopediatra, né? Nossa, minha filha está fazendo ortodontia, né? E o ortodontista pediu você fazer uma limpeza. Aí você vê esse estado aqui, tenho certeza que você vai falar para a mãe, né, para o pai, falar, olha, será, né, que está bem diagnosticada essa criança, tal? Então você vai aprender a diagnosticar, né? E você vai salvar essa criança aí de uma cirurgia ortognática como chegou para mim, né? Então olha só, na teleradiografia a gente não vê problema respiratório, mas já vê uma mordida aberta, um ângulo de mandíbula muito aberto, olha, indo lá para baixo. Então, quer dizer, você fechou essa mordida, onde vai parar? Ó, o queixo está aqui, a maxila está para trás, olha só. Então, pensa nisso daí, né? Já estavam falando em cirurgia para criança, né? Radiografia panorâmica, né? Então, a gente está vendo que o pré-molar já está formado aqui. Então, o que está
fazendo esse descido aqui, tira esse negócio daqui. Foi a primeira coisa que eu fiz, né? Tirei o aparelho, tirei esse dente descido, esse molar descido. Cefalometria, né? Não vou entrar muito, né? Mas, por exemplo, aqui, ó, SNA, SNB, olha lá, 75, 75, tá batendo, tá zerado. Então, pô, ela tá se tornando classe 3 mesmo, né? E aqui, né, na cefalometria, aqui, ó, o SNA, o S, sai daqui bem no meio, o N, o A, que é o ponto A da maxila, e o SNB que está aqui embaixo, que a câmera está ocupando espaço, né? Então, está coincidindo, ó, tá vendo aqui, ó, tá um azulzinho e um amarelinho, vermelhinho, né? Sou um pouco daltônico, tá? Confundo bem as cores. Então aqui, ó, tá coincidindo os dois risquinhos aqui. Puxa, classe 3, está se tornando classe 3. E aqui, ó, essa aqui é um padrão USP, né? Então olha aqui, ó, aqui tem um adendo aqui, FMA, o McNamara, né? Um adendo aqui, McNamara, ó, comprimento de maxila, comprimento de mandíbula, ó, 52 de maxila e 115 de mandíbula. Olha aqui, ó, tinha que estar com 103, né? Tá passando demais, 12, ó. Tá com desvio, olha aqui o desvio, ó. Um baita desvio. E a maxila nem tanto, ó, tá equilibrado. Olha o pontinho da maxila aqui, tá equilibrado. Então realmente está se tornando um classe 3, né? Identificação, análise, vamos para a metodologia, né? Metodologia, vou usar um Planas classe 3 e vou querer o que? Jogar essa mandíbula, a maxila para frente, mandíbula para trás. Então, olha assim, coloquei os bumpers, porque o bumpers, na minha concepção, né, os bumpers, quando você estimula os bumpers, pensamento do Frankel, né? Ele coloca bastante escudos para corrigir mordida cruzada, para impedir a língua entrar também, né? A Vilma Simões nos SNs também utiliza muito. Então, beleza, eu vou colocar bumpers. Então, quando eu tenho um classe 2, eu quero um avanço bem legal, acho que tem que ter um crescimento de mento, eu também coloco bumpers embaixo. Classe 3, eu quero crescimento de maxila, eu coloco bumpers também no fundo do sulco do vestíbulo, como vocês estão vendo aqui, né? Então, eu faço isso. E para estimular, conforme vai tendo crescimento, você tem que aliviar esses bumpers atrás, porque vai encostando e vai machucando no cliente. Ou senão você faz o looping, como aqui está. Não sei se dá para você ver. Também tem um looping. Eu posso também avançar isso, tá? Arco de Howley, né? Normal aqui, tá? Sem nenhuma interferência aqui. As molas, né? Mola de Biller aqui, só para vestibularizar também os incisivos. A gente já viu, ó, tá com a dentição permanente, né? Tá? Então, olha que eu estou fazendo ortopedia nessa criança, desde aquela época lá. Então, fui utilizando, esse aqui foi o último aparelho, depois ela foi para a ortodontia fixa. Então, olha só, odontopediatra, clínico geral, será que você não consegue fazer isso? Lógico que você consegue. Usa esses 3 princípios, identificação, metodologia e estratégia. Qual foi a estratégia? Usar o aparelho Planas e aqui tem um pulo do gato. Vocês estão vendo aqui, ó, que tem um degrauzinho aqui, ó. Tá na mandíbula, não tá? Então esse degrauzinho, né, é para travar. Então o travamento é assim, né? O que eu quero? Eu quero jogar essa mandíbula para trás e não quero que ela vá mais, então eu vou travar ela aqui. Então eu fiz um travamento ali e estimular a maxila para frente. Então eu faço um degrau, então a criança ela é assim, né? Ela quer jogar para frente. Só que a hora que ela joga para frente, ela vai fazer o aparelho jogar lá no palato, bater. Entendeu? É uma trava, realmente para estimular, travar o superior. A hora que ela quer jogar para frente, ela vai bater, ela vai travar, ela vai fazer isso aqui, ó. Tuf, tuf, vai jogando a minha maxila para frente, ó. O degrau é isso aqui, ó. Ele vai jogando a maxila para frente.
E a maxila está travada, né? Está fixa lá, vai jogar a mandíbula para trás. E com isso eu consigo também, lembra que ela estava com a mandíbula bem inclinada assim? Eu consigo fazer uma rotação anti-horária da mandíbula. Então aquele ângulo mandibular ele começa a diminuir, mas porque ela está em crescimento, né? Adulto não consegue fazer isso. Certo? Então, ó, o degrau. Então, quando você for fazer um planas classe 3, tá? Faz o degrau para travar e estimular esse toque da maxila para frente. Então, esse degrau aqui, ó. Então, no inferior, lá na pista do planas, eu faço esse degrau, solicito, né? Eu falo que faço porque antes eu fazia os meus aparelhos, né? Hoje eu mando para o laboratório. Então, por isso que é bom construir aparelho, porque você começa a ter uns insights assim, você tem umas ideias, né? E eu tive essa ideia e fiz e deu certo. E hoje eu faço para todos. Então, classe 3, olha lá. Então, aqui tá os molares e aqui tá os incisivos, tá? Ó, para frente na seta. Então, eu faço essa trava aqui. Então, a hora que o paciente vai jogar a mandíbula para frente, ele vai bater aqui. Tem o palato, vai estimular o palato para frente, né? Vai a maxila para frente. E aí vai bater aqui, vai ter um arco reflexo de mandíbula para trás. É isso que esse degrau vai proporcionar, tá? Então aí a gente já vê o resultado. E agora mais um cliente, olha lá, esse aqui tem desvio, ó, tá vendo? Então, ó, tem desvio, mordida cruzada. Então vê os aspectos, ó, na narina, nem tanto, né? Selamento labial, encurtamento de lábio, mas tá bom. Perfil também tá legal. Parece que tem uma mandíbula para trás. Olha lá, mordida cruzada, né? Aqui também está cruzado, aqui nem tanto, né? Mas eu tenho um desvio mandibular, então quando eu centralizo eu pego e manipulo o paciente, centralizo essa mandíbula, né? Então eu vou ter cruzado dos dois lados, né? Ou topo, então eu tenho que expandir maxila aí também. O cefalometria, né? Não vou entrar muito no aspecto aqui. E aqui, isso que eu queria mostrar para vocês, ó. Tá vendo aqui, ó, problema respiratório. Lá na foto mostrava? Não mostrava nenhum desvio, não mostrava, tinha selamento, mas olha aqui, ó, tem adenoide. Entendeu? Então, quando o paciente, você vê esse algodãozinho aqui, ó, é adenoide. Então, pode ser que seja grave, pode ser que não. Então, tem uma medida, tá? Aqui, que você faz e você sabe. Olhando aqui clinicamente, né, tem bastante passagem aérea, né, do ar. Mas, mesmo tendo a passagem, eu vendo esse volume, eu peço para ir para o otorrino, tá? Para quê? Cara, o paciente chega já fungando, né? Você pergunta pro pai, ele baba muito pra você, baba. Cara, não tem sinal clínico aqui, mas vai no otorrino, às vezes é uma alergia, né? E já melhora bastante, tá? Estou olhando aqui a cefalometria, né? A teleradiografia, olha lá, de preferência, né? Sempre assim, tá? Eu vejo um equilíbrio nessa face, né? Na panorâmica, então troca de dentição, né? A gente está bem ruim essa panorâmica, né, gente? Desculpa aí. Mas o que, que eu vejo aqui, ó? De um lado eu tenho um côndilo um pouco mais longo do que do outro, né? Olha lá, ó. A chanfradura aqui está mais profunda e aqui está mais rasa, tá? Então esse lado aqui, provavelmente o lado que eu tenho desvio, porque está mais curto. Então tudo isso você também tem que identificar, né? E aí eu pedi uma PA, né? Então ali, ó, o desvio de septo, olha lá, né? Na foto não parecia, né? Mas tem, olha lá. Hipertrofia de cornetos, então provavelmente eu tenho um surto alérgico, então por isso que a adenoide dele estava meio volumosa, mesmo tendo passagem de ar.
E aqui eu estou vendo a simetria, né? Não vou entrar em detalhes aí de cefalometria. Rickets aqui, ó, tá quadradinho, né? Olha lá, bem mais quadrado. Então eu tenho uma face harmônica. As bases ósseas provavelmente estão harmônicas, né? Ele está aqui como classe 1, olha lá, -2, então está dentro do desvio, tá? Eu tenho um bom posicionamento de incisivos, não tenho extrusão de incisivos, né? Então, meu problema está mais o que? Na mordida cruzada. Eu tenho desvio de septo, a arcada provavelmente atrésica, né? Ok, não vou entrar muito em questão de cefalometria. Então, o que eu fiz aqui? Ó? Planas, classe 1, e com o expansor. Então abri aqui. E por que você pôs parafuso aqui, Eliezer? Olha aqui, ó, tem um pouquinho de apinhamento, né? Então também vou abrir um pouquinho. Só que eu vou abrir mais em cima do que de baixo, né? Esse paciente não foi muito cooperador, sabe? E então eu não tive um resultado muito legal, tá? Mas é a ideia. Você está vendo apinhamento embaixo e tem que abrir, então você vai abrir um pouco embaixo para alinhar os dentes e vai abrir bastante em cima. Então isso que eu quero colocar para você, odontopediatra clínico geral. Você recebe um cliente desse, você vai estar usando um aparelho removível, um plano simples, muito tranquilo, e você vai coordenando isso visualmente, você vai descruzar essa mordida, você vai alinhar esses dentes com um aparelho removível, né? Olha só o potencial. Um caso aqui bem legal, né? Sobre mordida, né? Então vamos lá. Identificação dos problemas, assimetria, narizinho fechado, isso aqui já desconfio que pode ser um aspirador bucal ou não, né? Sobre mordida, inclinação dos incisivos, bastante sorriso gengival, né? Então, olha só, corredor bucal, que é esse espaço aqui bem pobre, né? Eu preciso alargar essa maxila, né? Pra já pensar num sorriso, fala assim, vamos fazer um sorriso modelo, né? Tem aquele sorrisão bem largo, né? Bem legal, fica bem bonito mesmo. Vamos para frente. Posição, né? Narizinho arrebitado, tá me falando que tem um problema alérgico, né? Bem curtinho aqui, apesar que ele tem selamento labial, mas eu vejo aqui que tem uma mandíbula para trás. Esse ângulo aqui também, ó, também me fala que pode ter uma mandíbula para trás, tá? Ou distal, né? Então, olhando lá, fotografia vindo do centro radiológico, né? Não tem a fotografia oclusal, acho que desse caso. Então, ó, sobre mordida severa, classe 2 divisão 2, tá? Quando tem esses incisivos assim para dentro, né? Divisão 2, tá? O lateral para fora. Então, será que o canino já não teve uma interferência? Com certeza teve, tá? E alguns espaços abertos, diastemas, né? Mas eu não tenho desvio mandibular. E olha só, aspecto que eu falo de pinça, né? Quando você tem esse corredor bucal pobre que precisa alargar, você pode ver que todos os premolares ou até mesmo na troca de dentição, os dentes já vêm em forma de pinça. Como você está vendo aqui, ó, ele tem esse ângulo aqui, ó, essa direção aqui. Todos têm essa direção de pinça, né? Sempre de travar essa mandíbula. Então essa mandíbula está toda travada, todos os dentes estão nesse sentido. Então vai ter realmente no crescimento e desenvolvimento craniofacial, vai ter uma mandíbula para distal. Vamos lá? Panorâmica. Já tem tratamento de canal, né? Então olha lá. Siso, com certeza vai ter que remover. Não tem um germe superior, então é só inferior, graças a Deus. Teleradiografia, uma sobremordida bem acentuada, um plano oclusal legal, só que os incisivos superiores já estão passando dele. Ângulo da mandíbula bem legal. Eu tenho um perfil também bem legal, ele tem um narizinho arrebitado, né? Então tudo está mostrando que a estética desse cliente vai ser bem legal. Cefalometria, não quero me atentar muito a isso, mas o quadradinho aqui, que eu quero que você aprenda a visualizar isso. Então parece que o quadradinho está legal, então eu tenho um potencial harmônico, mas eu preciso desenvolver
e corrigir a sobremordida. Ó, a sobremordida do incisivo está passando o plano oclusal. Aqui, ó, tá com 40. Olha lá, ó. Altura facial inferior, 41. Ele teria que estar com 47, 43, né? Está com 41, está bem fechado. Então eu tenho uma sobremordida esquelética aí, não só dentária. Então dentário eu olho aqui, que é na altura facial, na extrusão, cadê a extrusão incisiva inferior? Aqui, ó. Ele está com 4,25, tira que está 1,20, né? Mais ou menos. Então está passando bastante do plano oclusal, né? O plano oclusal está aqui, ele está passando. Então, além da mordida estar fechada, ainda tem uma extrusão dentro alveolar. Tá vendo? Essa é a cefalometria de Ricketts. É bem simples, você vai batendo o olho, você vai decifrando isso daí. Isso é dominar diagnóstico e planejamento, tá? Então isso daí é legal, que você vai batendo o olho, você vai aprendendo, você vai dominar isso aí com bastante segurança e você vai colocar um aparelho ortopédico funcional e vai faturar aí com o seu cliente, sim, né? Não vai passar a bola para outro, não. Então vamos lá. Aí, foi. Eu coloquei um Equiplan, né? Um equilibrador planas com o Equiplan. Então ele toca aqui. Isso aqui incomoda um pouquinho, mas nesse caso severo é bem satisfatório. Ele tem um arco dorsal, né? Uma outra aula eu vou falar só falar do equilibrador planas, né? Bem legal, ele tem um arco dorsal e você vai avançando esse arco dorsal, a mandíbula vai indo para frente, né? Arco vestibular de Bingler, né? E é isso daí, né? Vamos ver o resultado. Então o resultado, abriu mordida, bem legal. Já foi para a classe 1. Tem os espaços abertos. E daí ele foi para a ortodontia, tá? Então, pessoal, o que eu quero deixar aqui para vocês nessa aula, exatamente isso, né? É você aprender esses 3 princípios: identificação, metodologia e estratégias, tá? Você aprendendo isso através de um diagnóstico e planejamento, é aprender, né? Crescimento facial, saber o que vai acontecer no crescimento facial, saber dominar uma cefalometria. Cara, você vai elaborar as estratégias dos aparelhos e vai dar muito certo. Eu quero abrir o entendimento de você nessa aula para você ver que não é tão complicado. É realmente desmistificar algo que talvez foi ensinado para você de uma forma errada ou de uma metodologia didática de forma errada, que eu quero passar para você de uma forma bem simples e que tenho certeza, com esses 3 princípios, identificação, metodologia e estratégia, você vai dominar aí os aparelhos ortopédicos funcionais. Eu quero agradecer muito a sua audiência, dá um like aí, um joinha pra gente, se inscreve no canal. Próxima aula eu vou estar falando sobre protocolo fotográfico, um assunto bem legal, já que a gente viu aqui umas fotos vindo do centro radiológico, né, bem pobre. Eu quero passar essa informação para você, o quanto de informação você vai aprender dentro do protocolo fotográfico. Isso daí você pode fazer com celular, você pode fazer com uma câmera digital, mas você tem que fazer para você ter esses três princípios, né? Identificação, metodologia e estratégica bem dominado aí nas tuas mãos, ok? Muito obrigado por sua audiência. Não se esqueça de estar se inscrevendo aqui no nosso canal, tá bom? Um grande abraço, muito obrigado.